Que bom estar aqui. A gente está aqui desde o primeiro culto, primeiro horário, e é sempre animador ver aquilo que Deus vai fazer, né? Em cada momento do culto. Como o Caio falou, que a gente aumente a nossa expectativa não pelo pregador, mas pela palavra, pela mensagem. Eu oro mesmo, meus irmãos, para que a gente venha para os nossos cultos com a mesma fome que a gente vai para os congressos, para os eventos, com aquela expectativa de receber algo de Deus, mas também de entregar a Ele. Que seja realmente uma conversão no nosso coração, de ver dias comuns como esse e crer que coisas extraordinárias podem acontecer. E a coisa mais extraordinária, meu irmão, que pode acontecer é a cada palavra do Senhor a gente ser discipulado por Ele. A gente vê na nossa vida sendo transformada, essa velha natureza morrendo e nova criação sendo feita na minha vida e na sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã. Vai estar em Atos 6, você pode abrir sua Bíblia. Quero pensar com vocês nessa manhã a respeito de um homem de Deus da Bíblia. E através da vida desse homem, nós sermos encorajados, mas também desafiados a sairmos do lugar comum e entender que existe um lugar mais profundo em Deus para nós irmos. Existe uma vida radical que o Evangelho nos convida a abraçar. E essa vida radical, meus irmãos, está longe de ser um lugar raso. É realmente de um lugar daqueles que são corajosos. Não corajosos na sua própria força, mas corajosos na liderança do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesmas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e a Filipe, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Meus irmãos, a história de Estevão, você vai encontrar ela em Atos 6 e 7. Quero te encorajar depois a ler de forma única toda a história dele. Mas nessa manhã eu quero tirar algumas características da vida de Estevão que podem nos ensinar a sermos, como Caio mencionou, discípulos de Cristo. Não somente fazer parte da multidão que observa, que vai atrás, mas que não tem nenhum tipo de compromisso. Então, a história de Estevão é muito interessante. Estevão, um homem comum, como você e eu, e a Bíblia vai contar que estava tendo um problema ali na igreja de Jerusalém naquele tempo. E o problema era o seguinte: a igreja, desde que ela é igreja, ela tinha já o costume de cuidar das viúvas. Isso é bíblico, né? Então, eles cuidavam, a gente poderia dizer assim, entregando como se fosse cesta básica para as viúvas daquele tempo. E aí, meus irmãos, começou a acontecer uma briga entre os judeus de fala grega contra os hebreus. Eles estavam discutindo porque os judeus de fala grega, eles estavam dizendo assim: olha, as nossas viúvas, não estão recebendo o alimento. E aí começou aquela discussão, e aí chegou até os apóstolos. E aí, quando essa notícia chega até os apóstolos, aí é um problema, né? Desde que o mundo é mundo, a igreja tem seus problemas. E aí os apóstolos falaram: bem, vamos resolver.
E aí eles disseram assim, bem, nós não podemos cuidar dessa demanda, porque precisamos nos dedicar à oração e ao estudo da palavra. Então, vocês vão levantar, nós vamos levantar 7 homens, e esses homens vão cuidar dessa demanda da igreja. E é assim que Estevão aparece na nossa história. Um homem comum, extremamente comum, mas que a Bíblia vai dar muitas características a respeito dele. É até interessante que quando você vai ver a escolha dos 7, quando se refere a Estevão, vai dizer as características dele. E depois vai ser citado vai citar o nome dos outros homens escolhidos. Estevão é muito conhecido porque ele é considerado o primeiro mártir da igreja. A gente sabe que depois da morte dele, a igreja sofre uma grande perseguição, mas também um grande avanço. E esse homem, como eu mencionei, esse homem tão comum, ele tem muito a nos ensinar nessa manhã. E eu queria te chamar a atenção e que a gente entrássemos juntos na história da vida desse homem, para que possamos, nessa manhã, como eu disse, ser um pouco mais discipulado pela palavra de Deus. Meus irmãos, a vida de Estevão, a Bíblia vai dizer que Estevão era um homem de boa reputação. E essa era uma característica, isso era algo que fazia parte da vida de Estevão. Você sabe que a nossa reputação, ela é construída ao longo da nossa vida. E a nossa reputação, ela está muito baseada naquilo que as pessoas veem. Então, elas veem o nosso comportamento e aí elas avaliam a nossa reputação. Amém? Estão comigo? Então, assim, normalmente essa é a forma de que uma reputação é avaliada. Nós olhamos e aí avaliamos segundo o comportamento. Mas eu quero te chamar a atenção nessa manhã para uma reputação que vai além dessa visão exterior, daquilo que as pessoas veem e elas avaliam, que é a reputação do coração, a reputação interior. E essa reputação interior, meus irmãos, ela é avaliada por Deus. A gente não consegue avaliar o coração de ninguém, você concorda? Não tem como. Mas Cristo é aquele que avalia o coração das pessoas. Veja que interessante, naquele momento emblemático que você deve lembrar bem, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir ali o novo rei, ele começa a avaliar os filhos de Jessé a partir de quê? Da aparência, ou seja, daquilo que é exterior. E aí Deus dá uma grande lição para Samuel que serve até os dias de hoje. Ele diz: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o quê? O coração. Então, meus irmãos, existe uma reputação que é aquela que é validada por aquilo que Deus vê. Porque você concorda comigo que nós podemos hoje avaliar a vida dos homens segundo o comportamento? E nós estamos vendo as suas obras, estamos vendo como eles vivem. E aí a gente fala, uau, esse homem é incrível. Mas, de repente, acontece um escândalo. E a gente diz assim, meu Deus, mas esse homem, como é que pode? Eu nunca imaginei. Por que você nunca imaginou? Porque a gente avalia segundo o exterior. Então a gente vai dizer, nunca imaginei isso acontecer. Mas a reputação do coração, aquela que Deus vê, quando a gente vê um escândalo, Deus nunca é pego de surpresa, porque Ele já sabia. Porque Ele avalia num campo, meus irmãos, Ele avalia num lugar aonde o homem não tem acesso, mas Ele tem acesso. E aí nós vamos ver escândalos acontecendo, e meus irmãos, escândalos, o nome já diz, normalmente escândalo é porque você não espera que aquilo aconteça daquela pessoa. E aí se torna o quê? Uau, um escândalo. Meu irmão, nenhum escândalo nasce de um dia para o outro. O escândalo vai nascer de pequenas concessões que nós vamos dando durante a nossa vida. Principalmente quando nós não entendemos que toda a nossa vida está debaixo do olhar daquele que tudo vê. Os escândalos vão acontecer, ou os tropeços, quando nós achamos, meus irmãos, que de alguma forma podemos enganar Deus.
Quando nós estamos ali, de repente, tendo uma boa performance, e como se aquilo fosse nos legitimar, mas nós sabemos como está o nosso coração, não é verdade? Nós sabemos. Então, quando nós olhamos para a vida de Estevão e nós vemos a Bíblia dizendo que ele era um homem de boa reputação, nós não estamos falando de um homem avaliado somente pelas pessoas, mas avaliado pelo próprio Deus. Um homem que Deus vê e diz, uau, esse homem é um homem de boa reputação. É interessante que na carta às 7 igrejas, a gente vai ver ali, né, o tenho contra ti. E na igreja de Laodiceia, vai dizer a respeito dela, que ela diz que ela é rica, ela está enriquecida e não tem falta de nada. E ela não sabia que, na verdade, ela é miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, uma igreja de aparência. Uma igreja que muita gente podia olhar e avaliar e dizer, que igreja bela, que igreja rica, que igreja que ostenta, quanta beleza. Mas aí, naquele lugar onde Deus pode avaliar, ele vai dizer assim, ela não sabe, mas na verdade ela não tem riqueza nenhuma. Ela é pobre, cega e nu. Meus irmãos, a vida de Estevão, desse homem, nos encoraja a fazermos orações corajosas. E essas orações são, Senhor, joga luz sobre o meu interior. Joga luz nesse lugar onde o homem não vê, mas o Senhor vê. Coloca temor sobre a minha vida, não só no lugar onde as pessoas estão vendo a minha vida, mas onde só o Senhor é a única plateia assistindo o meu comportamento, assistindo e vendo as minhas intenções, por que eu faço o que faço. É interessante que Atos 6:8 vai dizer assim, que as obras que Estevão realizava, elas eram legítimas. Ou seja, aquilo que era exterior, que as pessoas viam, era legítimo. Mas em contraponto, meus irmãos, nós vamos ver em Mateus 7, um homem também que tinha obras, mas que a Bíblia vai dizer, e Deus vai dizer que Deus não conhecia esse homem. Mateus 7 vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, de lado nós temos um homem que tem obras legítimas, do outro nós temos um homem que também tem obras, mas são obras ilegítimas. Por quê, meus irmãos? Porque está sendo avaliado não pelo exterior, mas pelo interior. Amém? Vocês estão comigo? E é pelo interior que ela é avaliada. Meus irmãos, nós estamos em um tempo onde nós estamos avaliando as pessoas e olhando e aplaudindo as pessoas pelas suas obras exteriores. Mas o que eu quero nessa manhã pensar é que a gente não avalia ninguém a não ser a gente mesmo. Essa mensagem é um convite para uma avaliação pessoal. Para aquela avaliação que é você e o Espírito Santo de Deus, para que Ele realmente traga essa conscientização. Aonde é que eu preciso realmente que a luz de Cristo entre? Onde é que ainda a luz de Cristo não entrou no meu coração? Aonde é que eu ainda tenho vivido como se o Senhor não estivesse me vendo? Que ilusão a nossa, não é mesmo, meus irmãos? Achar que o Senhor, Ele não vê absolutamente tudo que a gente faz, e não só o que a gente faz, mas antes mesmo da gente fazer, Ele conhece a intenção, Ele conhece o porquê que nós estamos fazendo aquilo ali. Meus irmãos, Deus não se impressiona com as nossas obras. Se Ele se impressionasse com as obras, o homem de Mateus 7, ele não diria aquilo, eu não te conheço. Ele falaria, uau, realmente, você fez muita coisa. Nossa, você tem que entrar aqui, que você fez. Mas Deus não se impressiona com as nossas obras. Sabe quem se impressiona com as nossas obras? Os humanos que avaliam só o exterior. Mas aquele que avalia mente, alma, coração, intenção, meus irmãos, Ele não se deixa levar pelas nossas obras. O que Deus, sabe, o que tem o coração de Deus é o quanto nós estamos envolvidos com Ele. É o quanto Ele tem o nosso coração. É o quanto o primeiro mandamento está no primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, todas são todas.
Todas são todas. No grego, no hebraico, em qualquer língua que você imaginar, todas são todas. Não existe meio termo, não existe concessão, não existe, isso aqui eu amo, mas isso aqui não tem como, né, Deus? Não, queridos. É de todo o coração, é de todo o coração. E é isso, é nesse lugar, meus irmãos, a inteireza do nosso coração, é nesse lugar que nós podemos ser avaliados pelo céu e de fato ter uma boa reputação. E aí nós vamos externar aquilo que de fato o nosso coração tem vivido. Quando a palavra nos diz que Estevão era um homem de boa reputação, nós estamos diante de um homem que tinha discurso, mas também tinha prática. Nós estamos de um homem que tinha pregação, mas tinha também o quê? Vida. Seja de uma forma ou de outra, era verdade aquilo que ele estava vivendo. E em qualquer tempo, né, meus irmãos, mas no tempo que nós estamos, é urgente que se levante uma igreja que seja coerente com aquilo que fala, com aquilo que vive. Nós somos hoje, meus irmãos, aproximadamente 70 milhões de crentes evangélicos no Brasil. Você tem noção do que é isso? 70 milhões? Quando nós olhamos, eu não sei você, mas quando eu olho esse número, eu vou ser bem honesta, ele não me encoraja, ele me assusta. Porque nós vamos ver um cenário em volta tão caótico e eu realmente me pergunto, a começar em mim, meus irmãos, e te encorajo a fazer essa pergunta sobre você, será mesmo que se nós estivéssemos vivendo com inteireza, qual seria o cenário à nossa volta? Será mesmo que 70 milhões de homens e mulheres com o coração inteiro, com homens e mulheres que vivem uma vida diante de Deus e sabendo que absolutamente tudo, meus irmãos, que está sendo feito, está debaixo do olhar dele, será que as coisas não seriam diferentes? Você concorda? Que seriam muito diferentes. Isso me assusta, mas me desafia e me leva a um lugar de pensar, meus irmãos, 70 milhões, a gente não dá conta, mas a gente dá conta da nossa vida. A gente dá conta de ser, eu não sei o que 70 milhões vão fazer, mas eu sei o que eu vou fazer com essa mensagem que nós temos escutado domingo após domingo, terça após terça, DNA após DNA. O que nós vamos fazer com essa mensagem que nós temos ouvido? Meus irmãos, o Evangelho, ele não é só a porta de entrada. Ele é o caminho inteiro da nossa jornada com Cristo. E o Evangelho precisa nos discipular. O Evangelho não serve só para naquele dia, ai meu Deus, senti um quentinho no coração. Se você levantou sua mão, não sei como foi aquele grande dia. Mas não sei como, mas não serve só para isso, para fazer um apelo para a sua vida. O Evangelho é a estrada inteira. E ele vai nos discipulando até que Cristo venha. Homens e mulheres de boa reputação são aqueles que estão, diante daquele que tudo vê e não se envergonha de nada. Não porque sejamos perfeitos, meus irmãos, não porque a gente nunca peque, mas porque a intenção do nosso coração agora não é mais pecar e dizer, eu sei que Deus vai me perdoar. É que nós estamos tão apaixonados por esse homem, por esse Jesus que nós encontramos, que tudo aquilo que ele odeia, a gente passa a odiar também. Que tudo aquilo que não honra o nome de Deus, a gente também fala, isso aqui não faz parte da minha vida também. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um chamado, meus irmãos, nesse tempo, para que se levante homens e mulheres que não queiram ficar só, no limite. Sabe do pode, não pode? Caixinha de Instagram, isso pode, isso não pode, isso pode. Fica ali no limite. Eu creio mesmo, irmãos, de uma inteireza de coração que vai nos fazer abrir mão até do que é lícito. Até aquilo que é lícito, que você pode fazer, mas que te rouba de Jesus, você vai dizer, não, isso aqui não quero. A gente não vai ficar só ali, no limite. Se der um passinho, você está fora, mas você fica ali, até onde eu posso chegar? Mas eu creio mesmo que o Senhor tem nos levado, por graça e misericórdia, para esse lugar onde nós vamos olhar e vai falar, ok, isso aqui é lícito, mas isso aqui não me leva para perto de Cristo, então eu não preciso mais fazer isso também. Aonde nós vamos ver jovens, idosos, abandonando até aquilo que pode ser feito, mas que não te leva, não glorifica a Deus em absolutamente nada. Homens e mulheres de boa reputação. A Bíblia também vai nos falar que Estevão era um homem de uma grande sabedoria.
A Bíblia vai dizer que as palavras de Estevão, elas eram irresistíveis. Olha aí o versículo 10 comigo. Diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que a nossa boca vai falar daquilo que nosso coração está cheio. E no coração de Estevão, o coração de Estevão estava cheio da palavra de Deus. Por isso, o que ele tinha para dar era palavra de Deus e palavras de sabedoria. Mas o que é mais interessante a respeito da vida de Estevão é que nós não estamos falando de um teólogo, de um escriba, de um homem, estudado. Nós estamos falando diante de um homem leigo, um homem comum, mas que foi, consumido por essa palavra. Mas um homem extremamente comum. E pasmem, meus irmãos, em Atos 7, nós vamos ver uma pregação de Estevão. E esse sermão dele é o maior sermão com número de citações bíblicas já registrada. Em toda a Bíblia, esse sermão de Estevão, ele vai citar, é o maior sermão com citações bíblicas. Veja que coisa impressionante. Estamos diante de um homem comum, mas com o coração cheio da palavra de Deus. Um homem que quando abria a boca, ele tinha vida, tinha a palavra de Deus para compartilhar. Agora, o que torna a vida dele mais interessante é que nós também estamos diante de um homem, meus irmãos, chamado. Quando ele é chamado ali, não foi chamado para dizer: Estevão, a gente queria te convidar para participar aqui na igreja do Ministério da Palavra. Então, você se prepara, a gente queria que você estudasse. Estevão, você agora vai ficar responsável pela sala de oração da igreja. Então, se prepara. Sabe o que chamaram Estevão para fazer? Cuidar da distribuição de cestas básicas. Só que a Bíblia vai dizer que ele era um homem tão cheio do Espírito Santo que enquanto ele fazia aquilo ali, enquanto ele fazia o trabalho dele, ele pregava o Evangelho. Ele tinha vida a ponto de causar um alvoroço entre os religiosos daquele tempo. Meus irmãos, provavelmente Estevão entendeu aquilo que 1 Coríntios 10:31 fala. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para quê? Para a glória de Deus. Você está fazendo qualquer coisa, meu irmão, que você faça aí do seu trabalho, a sua vida, aquilo que você faz. Nós precisamos que essa mensagem encarne na nossa vida. Aquilo que nós fazemos precisa glorificar a Deus. Não foi dado a Estevão um microfone, foi dado a ele uma vida, foi dado a ele um trabalho. E ele disse: esse trabalho é a minha forma de glorificar a Deus. Meus irmãos, será que hoje, se alguém fosse lá no nosso trabalho, o tipo de vida que a gente vive lá no nosso trabalho ia ser igual de Estevão? Ia denunciar que ele é um crente em Jesus? Ou será que as pessoas iam ficar surpresas, dizer: uau, mas você é crente? Que acontece, não aqui, graças a Deus, mas acontece, gente. Lá no Rio de Janeiro acontecem essas coisas. Mas aqui eu creio que não. Mas será mesmo? Porque nós estamos falando disso, um homem, enquanto ele estava trabalhando, distribuindo, organizando para que não houvesse mais esse tipo de confusão, de briga. Esse homem pregava o Evangelho, e ele pregava com tanta sabedoria, que aí, meus irmãos, a história de Estevão vai se desenrolando. Então, estamos falando de um homem de boa reputação, estamos falando de um homem com palavras de sabedoria, ou seja, um homem que amava a palavra de Deus, um homem que ama. Eu oro mesmo, meus irmãos, por um tempo onde a gente ame a palavra na sua totalidade, e não textos isolados só para trazer consolo para o nosso coração. Mas que a gente ame a palavra para ser confrontada por ela e ser realmente transformada à medida que nós lemos a palavra. Porque deixa eu te falar, gente, caixinha de promessa, esse negócio não dá certo não, hein? Você não vai ler lá um versículo ruim. Já percebeu, né? Não tem. É só coisa boa. Mas tem muito crente, infelizmente, meus irmãos, que vive assim, de caixinha de promessa. Mas o que vai transformar a nossa vida, meus irmãos, não é a caixinha de promessa, é a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e à medida que somos expostos a ela, nós vamos sendo transformados. Abraçar a palavra de Deus, a palavra inteira, o Evangelho inteiro, e não só a parte que convém, meus irmãos. É bom saber que Jesus ama, não é? Ah, é maravilhoso. Mas e aí, você está querendo saber o que Jesus não ama, para você não amar também? E aí, a gente está disposto a falar: ei,
se esse aqui é o padrão do meu rei, esse vai se tornar o meu padrão também. Ou a gente vai viver nesse limite, sabe, esse limite. E aí, meus irmãos, olha o que vai acontecer com o nosso amigo Estevão. Estevão está lá trabalhando, e aí está vivendo ali a vida dele pregando. E aí os homens religiosos começam a ficar incomodados com a sabedoria de Estevão. Eu fico imaginando que o povo devia falar assim, mas esse homem nem estudou. Quem é que ele seguiu para poder saber tanta coisa? Como é que esse homem sabe essas coisas? Eu imagino, né? As conversas em volta de Estevão. E aí, como não tinham nada para acusar Estevão, porque as pessoas de boa reputação são assim. Você tem que inventar alguma coisa. E aí tiveram que inventar. E aí inventaram que ele estava blasfemando contra Moisés, contra Deus. E aí Estevão é levado diante nós podemos chamar da justiça ali daquele tempo dos religiosos, diante do Sinédrio. Ele é levado diante deles. E aí, meus irmãos, olha o que vai acontecer. Nós vamos ver um homem de boa reputação, de palavras de sabedoria, mas um homem também que tinha uma paz. Sabe a paz que excede o entendimento? Estevão era um homem que viveu isso na prática. Uma paz nas horas difíceis. Por quê? Estevão chega diante ali daqueles homens que estavam acusando ele de uma mentira. E a Bíblia vai nos dizer, e eu quero que você imagine esse cenário comigo. Estevão está ali diante deles, recebendo as acusações. E a Bíblia vai nos dizer que o rosto de Estevão fica como o rosto de quê? De anjo. Você consegue imaginar o tamanho da profundidade de um homem resplandecer, como o rosto como de um anjo? E aí, meus irmãos, aqueles homens se enfureciam ainda mais. E aí nós vamos ver um homem sofrendo uma pressão externa muito grande, mas interiormente um homem experimentando dessa paz que excede todo entendimento, a ponto de que a resposta que ele dá é o rosto ficar como de um anjo. Não tinha desespero, não tinha, sabe, agonia. Tinha um homem que sabia exatamente nas mãos de quem a vida dele estava. E aí, pasmem, olha o que vai acontecer na história de Estevão. Estevão está ali diante deles e os homens começam a fazer acusações falsas e é dado a palavra para Estevão. Meus irmãos, vamos ser bem sinceros nessa manhã. Se você está diante de um tribunal, ou diante até de uma conversa, seja qual for a sua realidade, você está sendo acusado de uma coisa que você não fez. Tá bom? Imaginou aí? Você não fez aquilo. E aí te dão a oportunidade de falar. O que você ia fazer? Hein? Defender. Eu ia me defender, eu ia chegar, ia tentar usar todas as palavras bacanas e ia dizer, gente, deixa eu explicar um negócio. Isso aqui é um mal entendido. Eu jamais ia blasfemar contra Moisés. Que é isso? Moisés veio de pai, ó. Minha mãe é um amigo, de geração em geração. Eu sou geração, linhagem. Eu não imagina, eu jamais, de Deus nunca. Eu ia tentar fazer o quê? Defender. Essa é uma reação, meus irmãos, que a gente teria. Mas nós vamos ver Atos nos dizendo que quando Estevão está diante daqueles homens, e aqueles homens começam a fazer as acusações, e quando é dada a oportunidade para Estevão, Estevão não se defende. Sabe o que Estevão faz? Prega o evangelho. Estevão prega o evangelho. Ele vê naquela situação uma oportunidade de pregar o evangelho. Eu imagino que Estevão tenha entendido, gente, que a vida dele já tinha, ele não tinha mais vida, porque a vida dele agora foi achada em Cristo. Então assim, o que viesse era lucro para ele. Eu imagino que ele pensou assim, essa é a oportunidade, pode ser que daqui eu morra. Então, eles vão ficar aqui com a pregação do evangelho. E aí nós vamos ver um homem, meus irmãos, pregar o evangelho, passear pelo Antigo Testamento, chegar até a crucificação de Cristo. Nós vamos ver esse homem cheio de sabedoria, não se defendendo, mas usando a oportunidade para pregar o evangelho, meus irmãos. Estevão, ele mostrou com a própria vida que Cristo é a coisa mais importante, ilustrando bem o princípio que Jesus ensinou: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E por fim, meus irmãos, à medida que Estevão ele vai
pregando o evangelho, aqueles homens vão ficando enfurecidos, porque a verdade, ela incomoda, não é mesmo? A verdade, ela vai incomodando. E aí, os homens pegam e Estevão está ali naquele cenário. E aí acontece o que eu chamaria do ápice da vida de Estevão. Daquele grande momento da história desse homem. A Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que Estevão está ali diante daqueles homens. Ele prega o evangelho. Quando ele termina de pregar, aqueles homens estão enfurecidos. Mas a Bíblia vai nos dizer que Estevão, ele olha para o céu. E eu imagino assim, olhando para o céu como quem, sabe, procura um consolo ali naquele momento. E a Bíblia vai nos dizer que quando Estevão olha para o céu, ele vê os céus o quê? Abertos. E Estevão tem uma visão do próprio Cristo. Estevão, a Bíblia vai nos dizer, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Eu imagino ele falando isso e aqueles homens ficando: como assim? Você está vendo o Filho do Homem? Mas, meus irmãos, mergulhem nessa cena comigo nessa manhã. Ele está ali, Estevão está ali, diante de toda aquela situação extremamente difícil e delicada. Nós não estamos falando de uma situação simples, estamos falando de uma situação que Estevão sabia que podia levar ele até a morte. Mas Estevão levanta os olhos e ele vê o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Meus irmãos, na Bíblia você vai encontrar muitas vezes, vai aparecer Jesus, o Filho do Homem, o Cristo, assentado à direita de Deus. Você vai ver isso em várias referências na Bíblia. Mas olha que interessante, quando Estevão ele vê o Filho do Homem como? Em pé. E isso significa muito, meus irmãos. Quando eu olho isso, eu consigo imaginar, sabe quando chega alguém na nossa casa? E a gente faz o quê? Levanta para receber? Eu fico imaginando que essa tenha sido a cena. Estevão voltando para casa e o Filho do Homem de pé para receber ele em casa. Ei, você voltou. Ei, você chegou em casa. Não era o Filho do Homem sentado, era o Filho do Homem em pé, recebendo. E por fim, meus irmãos, Estevão, vendo agora, face a face, aquele que durante toda a vida ele amou. Aquele que possibilitou e aquele que foi, entre aspas, né, meus irmãos, o culpado de Estevão chegar naquele dia. Aquele que Estevão tinha dado não só uma parte da sua vida, mas toda a sua vida. E agora, meus irmãos, o grande dia tinha chegado. O dia em que os olhos de Estevão puderam, de fato, contemplar o Cristo que ele tanto amou. Meus irmãos, ninguém consegue terminar a jornada encontrando e vendo Cristo e sendo recebido de pé por Ele, sem entender que precisa de uma vida vivida debaixo desse olhar e dessa presença do Deus que tudo vê. Ninguém vai encontrar lá no final se hoje a gente já não se comportar como aqueles que estão de fato vendo. Ninguém vai chegar no final e conseguir contemplar esse com olhos de chamas de fogo e ouvir: ei filho, entre aqui, bendito do meu Pai, vem para o meu reino. Se nós já não vivermos hoje, agora mesmo, uma vida que entende que nós estamos debaixo desse olhar. Nós já estamos debaixo desse olhar que tudo vê, meus irmãos. Mas enquanto nós estivermos vivendo uma vida, sabe essa vida que ela aparenta que é convertida, mas que quando é avaliada por Deus, ali o seu coração, meus irmãos, a conversão, ela não acontece exteriormente. A nossa conversão é coisa de coração. O nosso exterior, ele vai demonstrar, ele vai apontar, mas a nossa conversão acontece dentro do coração. E a gente não pode achar que a conversão é uma coisa que acontece assim, ó. A conversão é uma vida que você vai vivendo.
E à medida que nós vamos caminhando debaixo desse que tudo vê, que tudo sabe, que tudo avalia, mas não avalia, meus irmãos, para nos matar, nos avalia para nos condenar, não nos avalia para, nos envergonhar, ao contrário. Que nessa manhã mesmo, Ele nos chama para dizer, ei, vamos juntos lançar luz sobre o seu coração, sobre o meu coração, para que juntos a gente possa sair desse lugar. Meus irmãos, eu temo muito que muitos de nós estejamos exteriormente demonstrando algo, que o nosso coração está muito longe. A Bíblia já vai falar isso, sobre pessoas que honram a Deus com o coração, com a boca, mas que o seu coração está totalmente longe de Deus. E o que é mais interessante é que quando Estevão é apedrejado, enquanto ele está ali recebendo aquelas pedradas e está sendo martirizado, nós vamos ver aqueles homens colocando a capa sobre os pés de um outro homem, Saulo. Saulo, nesse tempo, era um grande e feroz perseguidor da igreja, e a capa é colocada diante de Saulo. Muitos estudiosos, meus irmãos, vão dizer que o testemunho de Estevão, ele teve um impacto muito grande na conversão de Paulo. Meus irmãos, a forma como nós nos comportamos é um grande testemunho. Os puritanos falavam que o nosso sofrimento é um testemunho para as nações. Ou seja, como nós nos comportamos, aquilo que as pessoas veem da nossa vida, isso é uma pregação. E aí nós estamos diante de um homem passando um momento extremamente difícil, mas que a sua vida pregou, a ponto da gente ver lá na frente Paulo se levantando. E Paulo vai mencionar esse momento com Estevão um pouco mais à frente, alguns capítulos à frente, dele estar ali naquele momento que Estevão é martirizado. Meus irmãos, a vida que a gente vive é uma grande pregação nesse tempo. A vida que a gente vive vai denunciar aquilo que reina sobre o nosso coração. Deus nos livre, meus irmãos, de sermos uma geração conhecida só por causa dos escândalos. Porque eu sei que os escândalos são minoria. Eu sei que nós sabemos que a maioria, meus irmãos, são homens e mulheres que têm amado ao Senhor, às vezes na sua pouca força. Eu sei que agora mesmo, aqui de manhã, a gente pode olhar para homens e mulheres da Bíblia, e a gente pode olhar para Estevão e dizer, uau, isso é muito difícil. Como é que pode alguém chegar nesse ponto? Mas deixa eu te falar, de fato, eu e você, a gente não consegue. De fato, eu e você, a gente não consegue. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para tornar isso possível. Nós precisamos da liderança dele sobre a nossa vida, nos discipulando, nos ensinando, nos encorajando, mas também nos desafiando. Meus irmãos, não dá para a gente viver um evangelho que eu brinco que só traz quentinho para o nosso coração. Ai, que coisa linda, não dá. O evangelho de Cristo, ele confronta, porque ele é totalmente diferente dessa natureza aqui que nós vivemos. Então nós estamos diante de um homem, e isso eu amo da Bíblia, porque estamos falando de homens normais, comuns, como eu e você, mas homens que tiveram seu coração completamente convertido, com inteireza de coração. Meus irmãos, não é tempo mais da gente, de só uma parte nossa ser convertida. Às vezes a única parte nossa convertida, sabe qual é? Vir domingo à igreja. Às vezes essa é a nossa conversão. Ah, qual é a sua conversão? Ah, eu não bebo, eu não fumo, mato ninguém, eu sou uma boa pessoa. Às vezes é só isso. Mas como eu mencionei, amar a Deus acima de todas as coisas é viver um tipo de vida que seja tão radical, meus irmãos, que ela vai causar espanto para todo mundo que você vive à sua volta. Eu estava lembrando hoje que o meu filho se chama Estevão, né? Dani, pode ir subindo o pessoal da música. Meu filho se chama Estevão, meu filho mais velho. E foi muito interessante porque quando eu fiz a ultrassom, né? E há 10 anos atrás não tinha esse negócio de chá revelação, né?
eu até gostaria muito de ter feito, porque eu acho bem legal, de verdade. Acho que foi uma festa que entrou aí, que veio para ficar, né? Uma tendência. Eu acho bem legal essa surpresa, mas não tive surpresa nenhuma. Eu estava lá, o médico falou, quer saber o que é? E eu sozinha, gente, que tristeza, né? Meu marido nem estava. Até hoje eu falo isso com ele. Aí ele foi e falou assim, eu falei, quero. Aí ele, é um menino. Aí eu, ai meu Deus, um menino. Aí desci a escada, liguei para meu marido. E aí falei assim, Maicon, é um menino. E eu falei, Maicon, eu tenho um nome no meu coração, e o nome é Estevão. Aí ele foi e falou o nome do coração dele, que eu não vou repetir para não ofender, caso tenha alguém, porque eu falei, graças a Deus, que foi o meu coração. Porque não era bom, meus irmãos. E aí, meus irmãos, ficou o nome de Estevão. E aí, olha que coisa interessante. Quando você que não botou ainda, você não teve filho, quando você bota o nome de um personagem da Bíblia, você de uma hora ou outra, você vai ter que contar a história, né? E aí, Estevão nasceu, de pouquinho em pouquinho, a gente foi, doses homeopáticas, né? Contando a história. E aí, a gente foi indo, filho Estevão, foi o diácono da igreja, filho Estevão, uma bênção, um homem de boa reputação, cheio de espírito, filho, uma bênção, foi chamado para trabalhar, e você vai indo. Até que chegou um grande dia, que a gente falou assim, filho, então, Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja. O que é mártir, mãe? Filho, é alguém que morre por amor a Jesus. Ele morreu como? Apedrejado. Gente, isso choca, você concorda? Que choca uma criança. Chocou meu filho. Ele falou, uau, mas veja que interessante. Aí o tempo foi passando, né? Recente, a gente morava em Maceió, antes de morar aqui. E Estevão fazia aulinha de futebol lá. E aí Estevão fazia lá no Clube do Palmeiras. E aí ele estava lá e nesse dia tinha um técnico novo. E aí tinha uma rodinha de menino, aí o técnico começa a perguntar, né? Nome, né? Aí chegou na vez do Estevão. Gente, quem conhece meu filho, eu falo que ele é um evento social. Meu filho, assim, ele tem palavra para ele, para outro, ele responde, ele pergunta, ele responde, tudo ele é assim. Aí, meus irmãos, quando chegou na vez dele, aí eu escutei ele falar o nome e não escutei mais nada. E o Estevão não parava de falar. E eu lá da arquibancada assim, meu Deus, o que o Estevão está falando? Aí quando veio eu só escutei o técnico falar assim, glória a Deus, temos o personagem da Bíblia aqui. E eu mais tensa ainda, né? Meu Deus, o que Estevão falou? E aí quando eu encontrei com ele, né? Primeira coisa, filho, o que você falou lá pro técnico? Aí eu falei, não mãe, estava contando para ele, meu nome é Estevão. Falei, meu nome é Estevão, meu nome é da Bíblia. E ele foi um cara que morreu apedrejado, o evangelho. Aí eu, filho, mas assim, morreu. Aí eu falei, mãe. Aí tão interessante eu vendo o Estevão falar aquilo, que meus irmãos, ele não se assusta com isso. Ouça isso, Estevão não se assusta. Meu filho tem sido ensinado a não se assustar com esse tipo de vida, de homens e mulheres que amam tanto a Jesus, que não importa se no final o que restar para eles é a morte. Quem se assusta é a gente. A gente que foi impregnado com o evangelho, que se tudo der certo, então você é uma pessoa de Deus. Mas aquilo que parece que está dando errado, então isso não vem de Deus não. Mas os nossos filhos, e eu oro mesmo para que vocês e a gente ensine os nossos filhos a ver homens como Estevão e não desejar um padrão menor que esse. A gente olhar e falar, uau, cara, isso aqui é viver. Eu não estou dizendo para você falar para o seu filho morrer, eu só estou dizendo para você viver um tipo de vida, meu irmão, tão radical, mas tão radical como alguém que já morreu. Como alguém que pode dizer como Paulo, não vivo mais eu, Cristo é que vive em mim. Quem vive nesse corpo agora, quem governa os meus desejos, as minhas emoções, quem governa, sabe, meu caráter, a minha reputação, é aquele que eu estou debaixo do olhar que tudo vê. É aquele, meus irmãos, que nós um dia encontramos com ele e deixa eu te falar, nunca mais a gente conseguiu ser o mesmo, na verdade, nunca mais. Talvez você tenha até esfriado na fé, mas tem um negócio aí que fica sempre te lembrando quem ele é. Porque é impossível, meus irmãos, a gente dar de encontro com esse Cristo e não ter a nossa vida transformada.
É impossível, meus irmãos, a gente ter um encontro com esse Cristo e não viver uma vida ansiando por aquele grande dia, como Estevão, ver os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. É impossível encontrar esse Cristo e não desejar ter um coração convertido na sua totalidade, meus irmãos. É impossível encontrar esse Cristo e não temos honra e viver uma vida que honre quem Ele é. Ter um tipo de vida, meus irmãos, que, denuncia o Cristo, que os nossos joelhos estão dobrados constantemente. Isso vai ser denunciado, meus irmãos, não um dia que você tiver uma plataforma, mas é nessa vida aí que você foi chamado para viver agora mesmo. Criando seus filhos, fazendo negócio, estudando, seguindo uma carreira, tudo isso aí, meus irmãos. Esse é a vida que Deus te deu agora mesmo. E essa vida é uma vida corandel, debaixo do olhar dele, sabe? Estamos diante dele, diante daquele que tudo vê. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero te encorajar, mas também te desafiar a fazer uma oração mesmo, sabe? Cristo, deve ter um lugar mais fundo para eu ir. Ei, Cristo, lança luz sobre o meu coração e me mostra. Eu não quero viver como alguém que não te conhece. Cristo, eu não quero conhecer e abraçar uma cartilha de regras. Eu não quero abraçar uma religião, eu quero abraçar uma pessoa viva. Viva, meus irmãos. Viva, que aviva a sua igreja. Que aviva o nosso coração, que nos encoraja nessa manhã e nos traz palavras de repreensão, mas não para nos matar, mas para nos dizer: ei, hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia para nos debruçarmos debaixo de graça e misericórdia e sabermos que, meus irmãos, nessa jornada, nessa corrida da fé, Jesus não está nos mandando ir, Ele está nos dizendo: vamos, vamos. Ele é aquele que possibilita. Meus irmãos, Estevão só chegou no final da jornada e pôde viver essa experiência sobrenatural. Meus irmãos, não foi pela força dele, não foi pela performance dele, não foi pelos dons dele, não foi pelos talentos, mas foi apoiado na graça e na misericórdia daquele que torna a nossa jornada possível. Oh, meus irmãos, eu quero nessa manhã te encorajar mesmo e te desafiar a fazer uma oração. Ei, Cristo, eu sei que você tudo vê. Eu sei que antes de Estevão te ver, você já o via todos os dias da vida dele. Ei, Cristo, olha aqui agora para o meu coração. Olha aqui como está aqui dentro. Ei, Cristo, eu não quero só que as pessoas vejam o meu exterior. Eu quero agora mesmo ser vista por você. Nesse lugar onde o homem não vê. Nesse lugar onde o homem não tem acesso. Cristo, é nesse lugar que eu preciso me converter. Não é no meu exterior tão somente. Ele vai ser um reflexo. Ei, Cristo.